7 horas 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nós vamos até 7h55 e estamos fazendo aquela sequência de entrevistas com o tema do Maio Laranja. E é muito importante a gente observar todas as questões, e a intenção aqui é a gente colocar esse assunto em discussão nas casas, nas empresas, nas escolas, porque quanto mais se discute, mais a gente se informa, mais a gente quebra os tabus e mais a gente consegue combater os criminosos que agem em silêncio e que usam do silêncio para cometer seus crimes. E principalmente com aqueles mais indefesos, né? São nossas crianças. Hoje, durante o Maio Amarelo, hoje a gente vai conversar aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, que vai destacar a importância das denúncias que ajudam demais na proteção às crianças e adolescentes. No Jornal da Manhã Entrevista eu converso com as conselheiras Taina Pinto e Denise Bauer-Schaefer. Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem aqui dispostas a abrir esse diálogo. Bom dia, Cunhasque, bom dia, ouvintes. Bom dia, Cunhasque, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. E eu acho que o primeiro ponto é esse, antes da gente começar a falar do canal em si, de como faz as denúncias, mas queria que você explicasse a importância da gente estar abrindo esse debate, essa conversa, colocando esse tema de forma aberta, para que as pessoas também possam, de alguma forma, fazer parte e começar a falar com mais naturalidade. Não, com certeza. Na verdade, a gente, ao longo dos anos, né, antes a gente tinha só o 18 de maio, era só aquela data. Hoje já não, a gente vem com quase um mês inteiro de trabalho, né? Foi criada a lei já há uns 2, 3 anos, que a gente tem quase um mês todo de trabalho sobre combate ao abuso sexual, né, de crianças e adolescentes. E cada vez mais eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque existe um tabu ainda, né, muito grande, falar sobre sexualidade, né? Então, sobre a criança se tocar ou se a criança está, então assim, pra gente já desde pequeno ir alertando os pequeninhos, né, os pequeninhos e depois os adolescentes, de quão importante é e de quão o seu corpo é seu, né, como dizer assim, é sua propriedade, né? Que não possa ser tocado, que não possa ser mostrado, e assim, até para nossa sociedade começar, além de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, ficar atento a qualquer diferença, a qualquer comportamento diferente, a qualquer como dizer melhor, qualquer situação que você percebe que há alguma coisa diferente. Não precisa nada, toda denúncia não precisa ser efetivamente verídica, né? A gente recebe várias denúncias, não precisa ser. Há uma suspeita? Denuncie, fale para nós. Aí sim vai ser feito todo o trabalho, né? Acho que é nesse sentido, né, Thay? Isso, a gente tem que pecar por exagero e não pela falta, né? A gente tem que proteger eles e os pais têm que se estar conhecendo mais sobre o assunto, que na escola é comentado com os alunos, é trabalhado, mas o importante também é os pais estarem cientes de o que seria isso, né? O que seria o abuso, como funciona, como o agressor chega na criança, pedindo para a criança ficar em silêncio, e todos pode ser pai, padrasto, até mesmo vizinhos, tem casos até mesmo de mulheres que cometem esse ato também, né? Então a gente tem que prevenir, tem que ensinar desde casa, desde o início, né? Desde quando eles são pequenininhos, dizendo o que pode, o que não pode, onde pode tocar, quem pode, quem não pode, até aonde pode estar tocando, né? Que tem que estar ensinando eles. É que mesmo os pais, né? Mesmo os pais, e que assim, vamos falando sobre pais, mães, porque assim, a nossa grande maioria, o abuso sexual acontece principalmente no âmbito familiar. A faixa etária maior que existe é dentro do âmbito familiar mesmo. Então, assim, mesmo os pais tocando, para que eles podem tocar? Eles podem tocar para ajudar, né? Para ver se não está machucado, para ajudar na higienização. É para isso.
Não para ficar lá olhando, não para ficar... Então, se tiver alguma coisa diferente, se torna um abuso, né? Tem alguns exemplos que a gente vai coletando disso, né? Teve uma situação que eu li a respeito, até para a gente entender como tudo isso funciona, e me chamou muita atenção para duas situações. Uma delas, como o jogo mental se faz, né? Porque geralmente as crianças e adolescentes ainda não tem maturidade, não tem a maturidade de interpretar, né, qual é. E essa história é muito legal porque ela tem um final positivo e não tem o final trágico, que geralmente quando já se percebe, já aconteceu várias vezes, né? Era de uma menina de 12 anos de idade. A família, numa consulta no Google, percebeu que no ChatGPT ela tinha pesquisado se ela negasse a investida sexual do tio, que tinha 22 anos, ela atrapalharia o casamento dele. Então, ali fica claro a jogada que ele fez, né? Falou, olha, se você contar, você vai acabar com a minha vida. Exato. Então, e a inteligência artificial explicou para ela, olha, você não tem nada a ver com isso, né? Isso. Foi muito, muito interessante. Mas a família descobriu dessa forma. E aí eu quero entrar nesse contexto, né? Desde que a gente abriu aqui hoje a entrevista, falando sobre isso, a importância de se conversar em casa, mas às vezes a própria família tem um pouco de constrangimento, a própria criança ou adolescente tem constrangimento, há dúvida de que idade, se há um entendimento disso, né, e que forma que pode se colocar, porque eu falo, são duas coisas, dinheiro e sexo, a gente tem um tabu enorme em cima disso, porque toda vez que fala em sexualidade, a gente só pensa no ato. Sim. E não pensa no contexto que significa, que faz parte da nossa reprodução. Exato. Basicamente é isso, né? Então, quando a gente olha para esse contexto, eu acho que fica um pouco mais fácil. Só que, claro, eu estou falando aqui numa condição que a gente brinca, estou no ar-condicionado, estou numa situação muito confortável para falar. Mas vocês que estão em campo, qual a melhor forma da gente conseguir quebrar esse tabu? Eu acho que, na verdade, começar a falar sobre isso. Não tem como não falar, desde pequenininho mesmo, né? Hoje, assim, a Vanessa, eu falo por mim, mas assim, a Vanessa é a nossa psicóloga, né? Que faz a escuta especializada no nosso município, e nós vemos trabalhando sobre isso até quando eu comecei no Conselho Tutelar, meus filhos eram muito pequenos, né? Então, assim, tinham 5, 4 anos, então assim, como falar com eles, né? Então, falando sobre isso, tentando explicar desde pequenininho da forma que eles entendam, porque falar sobre sexualidade é falar sobre o nosso corpo, né? Não é só o ato em si, é falar sobre o nosso corpo, o que se sente, até a criança, porque assim, quando ela é pequena, ela começa a se conhecer o corpo, começa a se tocar. Isso é abuso? Não, ela está se conhecendo. Para a gente entender até onde também é abuso, e outra é conhecer o corpo, né? Só que assim, como você falou, é muito mais fácil para a gente falar sobre isso estando aqui, né? Tendo um pouco de conhecimento. A classe mais desfavorecidas, vamos dizer assim, classe social mais inferior, é mais difícil de ter essa conversa. Eles às vezes nem tempo para isso têm, e para conseguir sentar com os filhos e falar sobre isso, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que começar e fazer cada vez mais campanhas como essa que nós estamos fazendo, de conscientização, né? De que eles consigam falar amplamente sobre isso. Claro que isso vai há muito tempo, a gente começou a ter uma evolução, graças a Deus, né? Começou a se conhecer melhor sobre isso, a falar mais sobre isso, que há um tempo atrás não se falava, né? Nem a escola se falava, porque as escolas mesmo tinham um quê para falar. Por quê? Porque o pai também não gostava. Falava sobre a sexualidade, os pais vinham já e diziam, o que você está falando sobre sexo com meu filho? Né? Então, assim, falando sobre isso, conscientizando os pais, conscientizando toda a sociedade, que a gente vai começar a criar uma sementinha, né? E isso vai crescendo. Graças a Deus a gente já conseguiu avançar muito, mas ainda tem muito trabalho pela frente, muito mesmo. E aí entra o trabalho fundamental de vocês, né, Tainá, que é buscar receber as denúncias, apurar as denúncias, e aí uma coisa dita por vocês, pode ter suspeitas, que tudo vai ser apurado, ninguém
Não vai ser cometido um equívoco, vai ser apurado, vai ser investigado. Hoje tem várias formas para que isso aconteça. Mas de que forma pode ser feita a denúncia de forma efetiva para o Conselho Tutelar hoje? Quando as denúncias chegam para os profissionais, tanto da saúde, da rede de proteção ou até mesmo na escola, a gente trabalha com uma ficha de notificação de violência, né? Aí o que a pessoa recebe, o profissional recebe, ele vai relatar para nós por via da ficha de notificação, né? Aí nessa ficha a gente vai analisar, vamos conversar com o profissional que conversou com a criança, né? Ver se a criança se abriu totalmente para ela, se falou todas as coisas. Caso só trouxe alguns relances, né? A gente encaminha a criança para a escuta especializada que é realizada ali no Conselho Tutelar. Aí é com a psicóloga Vanessa, né, que atende com nós ali. E a gente recebe também as denúncias pelo Disque 100, também pelo telefone do Conselho Tutelar. Às vezes as pessoas vão até lá no conselho, né? Faz a denúncia, fala que não quer se identificar, quer que seja anônima. A gente faz anônima, é sigiloso. A pessoa que faz a denúncia nunca é tocado no nome da pessoa, né? Que realizou a denúncia. Eles fazem a denúncia também pelo WhatsApp, ligam diretamente lá, né? No conselho. E também chega para a guarda municipal ou para a polícia, que daí assim que eles recebem, eles nos acionam. Bom, gente, e aí é uma forma de poder ajudar, né? Poder colaborar nesse sentido. Hoje, vamos tentar furar a bolha, porque tem muita gente ouvindo. E eu, pelo menos, eu nunca vi. Eu brinco, nunca vi pessoa física trabalhando, eu sei. Trabalhando, a gente, infelizmente, a gente já viu BOs, já viu situações e das várias formas. Hoje é uma realidade aqui em São Miguel do Iguaçu, o abuso. Infelizmente. No ano de 2025, ano passado, teve 37 casos. Meu Deus. E assim, é sigiloso, né? Tanto que fala, Conselho Tutelar não faz nada, Conselho Tutelar pra quê? O nosso trabalho é totalmente sigiloso. A gente trabalha com pessoas da alta e da baixa sociedade. Você às vezes está sentado no mesmo local com um abusador. Eu já presenciei isso. Eu sentado numa lanchonete com a minha família e eu enxergar o abusador. Ter que engolir ele seco e não poder fazer nada, né? Porque a gente tem que ficar quieto, tem guarda para nós, né? Tudo sigiloso e tem que aguardar a justiça, né? O trabalho da justiça. Eu vejo, aí é uma opinião, tá, gente? Não vão confundir com informação. Eu vejo hoje que, lógico, tem que ser julgado, a pessoa tem direito de se defender e tudo mais, mas precisaríamos ter, no caso de abuso, isso teria que ficar bem claro quem é, né? Sim. Mas é isso que você falou, né? A gente não consegue fazer isso, né? E assim, eu acho que assim, pelo nosso município, Pinhasque, a nossa realidade é totalmente... O pessoal é um município muito pequeno. É um município pequeno, mas assim... Violência e abuso é muito grande no nosso município. As pessoas não têm noção de quanto de quanto que acontece. E a gente, claro, tem uma realidade um pouquinho diferente. Nós temos aldeia indígena aqui, nós temos quilombola, nós temos assentamento, acampamento, vila rural. Então, assim, é bem amplo. E fronteira, nós temos, né? Isso, exatamente. A fronteira. O que a gente tem? A gente sabe disso, que tem a gente é uma cidade pequena com problemas de cidade grande. Exatamente. Né? E não tem a ver com gestão, nada. É a nossa geografia que... Favorece, né? Favorece. E aí, e aí eu vou dizer outra coisa, né? A gente está na margem da 277, acontece de tudo aqui, Sim. né? Então, assim, a gente está sujeito a tudo. O grande ponto aqui, a gente não quer trazer o número em si para destacar que São Miguel é isso ou aquilo. Não. A gente quer trazer esse dado para, como usei a expressão, furar a bolha, prestar atenção. Porque o que a gente pode fazer... E não esperar só pelo poder público, né? Senão a gente vira o quê? A gente também tem que mostrar o nosso poder de cidadão e ajudar nesse sentido, a combater não diria combater diretamente, efetivamente usando a força o crime, mas ajudando os órgãos a trabalhar, né? Com os meios de denúncia mesmo, né? Outro dia a gente, se eu não me engano foi ano passado, recebemos aqui o pessoal da Maria da Penha, né? Que tem uma viatura exclusiva da Guarda Municipal para isso. A partir do momento que você tem que é o exemplo de vocês, né? Vocês são uma unidade especializada, vocês trabalham com o Conselho Tutelar diretamente com o público infantil.
E esses casos, você consegue ter uma coleta de dados mais precisa. Ou seja, esses crimes sempre aconteciam. Acontece que agora são registrados. Essa é a diferença, tá? Que precisa ser entendida. E por isso esse trabalho é fundamental. E começa pela gente. Se você tem alguém, conhece alguém que tem esse perfil, tem que denunciar. Vai ser apurado. Aí deixa na mão da justiça e a gente espera que a justiça faça o trabalho. E é muito legal vocês trazerem isso aqui com um dado significativo. 37 no ano passado. E que chegaram para nós, né? Quantos que a gente não recebeu, né? E eu percebo uma coisa assim, quando acontece a primeira denúncia, ela vem escalonada, né? Vem numa sequência de outras denúncias daquele abusador. Com certeza. A gente já teve isso, teve alguns casos que assim, a gente recebeu uma, depois a gente foi recebendo outras e a gente, exatamente, acaba, todo mundo se sente fortalecido, né? A criança, o adolescente se sente fortalecido quando acontece isso mesmo. Uma denúncia, daí o outro consegue falar e assim por diante. Importante, então, primeira coisa, conversar. Conversar, exatamente, Niasse. E isso que você falou, sempre acontecia. O que a gente não... hoje é muito mais divulgado, hoje as mídias também a gente consegue ter mais acesso, né? Mais rápido, né? O que não acontecia antigamente, né? Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Gente, nós estamos aqui, para quem está pegando a entrevista agora de rodapé, né? Ou no meio da entrevista, nós estamos durante o Maio Laranja, e estamos recebendo o Conselho Tutelar, aqui na presença das conselheiras a Tainã Pinto e a Denise Bauer-Schaefer, e a gente está destacando aqui a importância das denúncias e da proteção às crianças e adolescentes. Esse é um tema delicado, nós sabemos, e por isso estamos aqui abrindo para que a gente quebre esse tabu, a gente comece a falar mais, a gente comece a se informar mais, a ter mais entendimento, a entender as crianças, principalmente os pais, né? Prestar muita atenção ao redor, principalmente pessoas próximas. Eu sempre analiso assim: existe um amor genuíno e existe o amor de uma intenção. Né? Você dá para perceber essa proximidade da criança. Vocês que são mães podem falar muito melhor, vocês percebem muito melhor, né? Com certeza. A gente vê quando é um carinho, vamos dizer assim, sem intenção nenhuma, e quando já tem uma intençãozinha, uma mãozinha que corre diferente, que pega diferente. A gente sente sim, com certeza. E nós, como Conselho Tutelar, também a gente começa, depois que a gente começa a se aprofundar, a estudar um pouquinho mais, a passar por algumas situações, a gente também começa até a gente fica mais crítica, né, Thay? A gente até, não só como mãe, mas como conselheira, a gente fica bem mais crítica. Até o jeito da pessoa conversar, a gente começa a ter umas... ficar mais atenta, né? Na verdade, é isso. E como você falou assim, eu acho que principalmente nós como sociedade, como não só pais, mães, mas nós como sociedade, nós temos o dever de proteger, né? Hoje existe uma lei que qualquer pessoa que percebe, ela pode ser responsabilizada por não denunciar, né? Claro que é mais difícil, mas assim, a gente tem o dever como ser humano, como sociedade, de denunciar, seja qualquer coisa, percebeu alguma coisa diferente, denuncie. Se não for verdade, ótimo, melhor, mas denuncie. É o nosso principal objetivo, que as pessoas comecem a denunciar, porque hoje ainda as pessoas têm muito receio de fazer isso, né? Muito medo de aparecer, de não quero complicação para o meu lado. Que às vezes é um vizinho, né? Principalmente esse, que é um vizinho, porque é alguém conhecido. Não quero complicação. Não, é sigiloso, não se preocupe. Eu percebo uma coisa que, como eu disse, a gente trabalha em outra linha, né? Mas a gente recebe esses BOs, a gente sabe como que funciona. E infelizmente já tive porque trabalhando na comunicação, em algum momento você vai ter que presenciar esse tipo de situação, né? Em loco. E o que eu percebo assim é interessante ver a quebra da máscara, né? Que existe todo... E é aí que é difícil identificar, porque a pessoa, em nenhum momento, se você um olhar desatento, essa pessoa ela passa despercebida.
E o assustador pela proximidade, né, também. Então tem o elo de confiança. Então tem toda uma somatória de coisas que realmente te enoja, te surpreende e te enoja, né? Porque é realmente impactante. Então são todos esses detalhes que a gente tem que começar a observar, a olhar. A proximidade, que nem a Denise falou, né? A pessoa chega ali, um toque, a gente percebe, né, o afetivo de pai e de mãe, e quem é parente recebe da mesma forma, ou quem é próximo recebe da mesma forma, porque não tem pro toque diferente. Então vai ser muito importante a gente, como sociedade, às vezes dá um toque no pai, ó, presta atenção aí, né? Um toque na mãe, presta atenção aí, que não tá, isso aí não é normal não, né? Exatamente. Prestar atenção. Você falou tudo. Acho que é a frase que mais interessante. Preste atenção. Preste atenção no seu filho, preste atenção no seu vizinho. Não é ser, mas preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. E até mesmo com esses celulares que hoje em dia essas crianças estão, né? Verdade. Nas redes sociais, gente, acompanhe seus filhos, pega o celular deles, dá uma olhada, vê o que eles estão assistindo, com quem eles estão conversando, porque também acontece pela mídia, né? Por mídia também. Tem um lance muito legal aqui no Brasil, jamais deixaria de fazer isso, mas nos Estados Unidos eles liberam lá, não tô falando nem que é certo ou errado, mas eu achei interessante, porque tem uma expressão predador, né, que o pessoal, o cara geralmente mais velho tenta marcar um encontro com alguém mais jovem, geralmente de menor, então eles usam essa expressão. E os caras simulavam, isso no Brasil é proibido, né? Você criar uma prova contra a pessoa, né? Então tem que pegar no ato. Mas lá, o que os caras faziam? Eles fizeram um ringue, colocaram um lutador profissional e marcavam encontro simulando que era com esse menor, né? Com a criança e tal. O cara aparecia lá. Aí, ou o cara lutava com o lutador, ou ele ia preso, chamava a polícia. Então, e os caras filmavam, botavam em live, então isso podia, os caras colocavam em live e tudo. Eu falei, caraca, que loucura isso. E assim, é assustadora a quantidade de cara caindo nisso aí, de gente caindo e pessoas assim que você olha, é aquela coisa, passaria totalmente despercebido pela gente na rua. Tô trazendo só essa analogia só pra gente começar a sair da caixinha, né? Pensar de forma diferente. Obrigado, viu, gente? Nada, a gente que agradece, a gente que, né, esse espaço é muito importante. Eu acho que a gente tem que, né, como nós falamos, a Laranja veio para nós falarmos, mas assim, isso a gente devia falar todo, né, o ano todo, porque acontece tudo, não vai só acontecer agora, né, que acontece o ano inteiro. Cunhasco, deixa eu só deixar os números, tá? Para fazer as denúncias. A gente tem o Disque 100, né? Temos 100. Isso, o número do Conselho Tutelar, 99158-3308. E o nosso fixo também, 3565-8157. Ou também a polícia, 190 ou a Guarda Municipal 153. O Disque 100 é um canal direto aí? Isso, é um canal direto. Canal direto que cai para nós e daí cai diretamente para nós daí. Perfeito, então. E não só lembrando, né, que hoje nós temos hoje nós temos um evento lá no Clube do Vovô, que é Igreja Atenta, Criança Protegida, né, que é para toda a sociedade que quiser participar, só escrever, vai ser às 19h30. 7h30 da noite, né? Isso. Então tá feito o convite lá no Clube do Vovô. Tá chegando Luciano e Riolon, a gente volta às 11 da manhã eu volto com a Tati, né? Até lá, gente. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na Rádio Jornal, a fonte regional.